Alô, amigos e seguidores do canal, bem-vindos a mais um sábado Lovecraft aqui no canal Vitor Man, Literatura Fantástica de Terror. Para quem não me conhece, aqui é Vitor Machado e boas-vindas a todos, né? Aos antigos seguidores, já são bastante, e aos novos que estão passando por aqui. Vamos dar uma navegada aí pelo canal e seguir, apoiar. Bom, hoje então, sábado dia 7, né? 7 de dezembro, já vai terminar mais um ano. 7 de dezembro, vamos continuar no nosso projeto Lovecraft 2.0. Significa aquelas obras que ano passado foi o Lovecraft, toda a obra dele foi narrada, está aqui na playlist. E agora esse ano a gente começou por narrar contos do Lovecraft em parceria com outros escritores, amigos dele, ou obras dos autores do círculo Lovecraft, autores que se reuniram inicialmente em torno da figura do mestre e que depois criaram sua própria carreira literária. Muitos são bastante famosos, né? E sempre muito bem recebidos aqui no canal, quando a gente narra a história deles. Então hoje nós vamos para mais uma história compartilhada, Lovecraft, com um cara que a gente já narrou um conto anteriormente. Um conto até que teve uma boa aceitação, que foi Os Mortos Amados, uma obra de coparticipação H.P. Lovecraft e o C.M. Eddy Jr. Eu vou botar aqui, para facilitar, vou botar o link só desse conto, Mortos Amados, porque lá vai ter uma análise um pouco mais extensa sobre a carreira do Eddy Jr. e aspectos da relação dele com o Lovecraft, eram conterrâneos lá de Providence e tal. E tem toda uma ligação pessoal das famílias, né? Mas quem tiver essa curiosidade, aproveita para reler, para reouvir o Mortos Amados, um conto bem pesado e assim diferente da obra do Lovecraft, por tratar da necrofilia. E esse conto de hoje é mais um conto dele com o Eddy Jr. Ainda vão ter mais dois mais para frente, provavelmente ano que vem. Bem, o conto de hoje é um conto chamado Cinzas. Também é um conto, assim, como é que eu vou dizer? Ele, a semelhança dos Mortos Amados, ele também não é frequentemente atribuído ao Lovecraft, apesar de ser claramente uma obra compartilhada. Claramente não, é formalmente atribuída porque existem os registros, né? Existem os registros dessa coparticipação. Apesar de fato, o conto ele ter um estilo completamente diferente do estilo que normalmente o Lovecraft utilizaria. Mas o Lovecraft revisou. É um daqueles casos em que o Lovecraft revisou, porém não alterou muito. Tem, como vocês já sabem, a gente já comentou isso aí várias vezes, todas essas coparticipações Lovecraft de alguém, elas têm uma peculiaridade, ou bem algo que tem uma participação muito sutil do Lovecraft, outras é praticamente uma obra completa do Lovecraft a partir de um esboço, um simples esboço daquela pessoa. É que o Eddy Jr., ele era de fato um escritor, ele teve uma carreira relativamente grande, sólida, basicamente em cima dentro da Weird Tales, né? A propósito, para onde foi esse conto Cinzas, né? O Cinzas foi escrito pelo Lovecraft e por ele. Foi um período curto, de alguns poucos dias, que eles ficaram convivendo. O Eddy Jr. visitou o Lovecraft, ou foi o contrário, agora fiquei até com dúvida. Bom, um visitou o outro e eles ficaram escrevendo juntos, né? Os 4 contos que nós vamos acabar tendo aqui no canal do Lovecraft com o Eddy Jr. foram escritos de uma vez só nessa temporada, incluindo esse Cinzas. E essa visita, esse trabalho conjunto deles, aconteceu lá em 1923 e foi publicado no ano seguinte, em março de 24 foi publicado
esse conto na Weird Tales. E assim na Weird Tales, como depois em outras antologias, e também à semelhança dos Mortos Amados, esse conto não foi em princípio atribuído ao Lovecraft, como eu já até comentei. Esse conto ele é ligeiramente, assim, vamos dizer, obscuro, porque algumas outras antologias, né, de contos em que houve essa participação parcial do Lovecraft, eles acabaram entrando em antologias como, por exemplo, a famosa O Horror no Museu e Outras Revisões. É um livro só de histórias escritas, revistas, como o próprio nome indica, né? O Horror no Museu, que é uma das histórias que a gente até já narrou aqui, está aqui o link, e outras revisões, dizendo que tudo que está ali naquela antologia são revisões. Muito bem. Esse conto é obscuro porque ele nem foi reconhecido no início, nem como obra do Lovecraft, nem como uma obra que Lovecraft participou, mesmo que en passant, que foi o caso, né? O estilo é totalmente do Ed Jr. O Lovecraft não acrescentou mito Cthulhu, não acrescentou personagens. Vocês lembram da história do sábado passado, em que foi o último teste, né? Que o Lovecraft mudou muito, ele aumentou muito, transformou o conto numa noveleta, ele acrescentou criaturas do panteão, do mito Cthulhu, ele botou personagens, fez um auê na história, né? E transformou num conto até bem legal, né? Que foi esse último teste. A propósito, o último teste tem até um certo vínculo com o de hoje, porque o de hoje, mais uma vez, temos os nossos simpáticos cientistas loucos. Esse conto, portanto, esse de hoje, né, os Cinzas, ele pode ser classificado, de certa forma, como até ficção científica, porque, afinal, ficção científica, né, é o tipo do gênero que é meio fluido, assim. O horror, terror, não, é muito claro. Inclusive, alguns que são ficção científica podem ser horror e terror. É o caso desse de hoje. Mas um conto, uma obra literária de ficção científica, a definição é um pouco insubsistente, na minha opinião, é um pouco artificial. Se é uma história que ela tem uma ambientação em torno da ciência, acaba que você é levado a classificá-la como de ficção científica. Se você for por aí, vocês podem comentar aqui qual é a definição que vocês dariam para uma obra de ficção científica, né? Agora, então é uma classificação, na minha opinião, superficial, porque ela no fundo pode ser uma história de horror, ela no fundo pode ser uma história, ou no fundo não, efetivamente ser uma história de horror, como é o caso. Pode ser uma história, um romance, pode ser um drama. Agora, se isso daí está tudo inserido num contexto de futuro, um contexto de ficção científica, de uso da ciência, isso é a batida geral da história, ela é classificada como ficção científica, mas na verdade tem lá um gênero, efetivamente, horror, drama, romance, ou o que seja. Então vocês depois comentam aí o que vocês acharam. É uma história, para mim, de horror com uma ambientação de ficção científica, porque o personagem principal é um cientista que, como de hábito, está lá tentando ajudar a humanidade. É quase sempre assim. E sempre dá errado, né? É o caso. Mas muito bem, então é isso aí que eu tinha para vocês nesse sábado Lovecraft, mais uma pedrinha no nosso mosaico. Vamos lá então, né, com Cinzas de C.M. Eddy Jr. e H.P. Lovecraft, escrita em 1923, publicada em março de 1924 na nossa queridíssima Weird Tales. Divirtam-se, curtam, apoio para o canal, todo o que vocês puderem dar, principalmente comentários, compartilhamentos, para ir aumentando aqui a nossa base, a nossa comunidade. E não percam, hein? Em tempo, não percam, quarta-feira termina o Retrato de Dorian Gray. Quem ainda não começou a assistir,
playlist Retratos de Dorian Gray. São os 3 episódios que a gente já postou, os primeiros 14 capítulos e mais a introdução, e agora quarta que vem nós vamos terminar. Quarta, dia 11, né? 11 de dezembro a gente termina essa epopeia. Bom, abração, saudações, fiquem bem e curtam aqui Cinzas, H.P. Lovecraft, em parceria com C.M. Eddy Jr., 1923, publicada na Weird Tales em março de 1924. Olá, Bruce. Há muito tempo que não vejo. Entre. Abri a porta e ele me seguiu até a sala. A sua figura magra e esquálida se sentou desajeitadamente na poltrona que indiquei, e então começou a rodar nervosamente a aba do chapéu nas mãos. Os seus olhos fundos tinham uma expressão preocupada e receosa, e olhavam furtivamente pela sala como se estivessem à espera de qualquer coisa escondida que de repente pudesse dar um salto e o atacar. Via em seu rosto marcas de fadiga e um tom muito pálido. Os cantos da boca tremiam espasmodicamente. O que houve, meu caro? Parece que viu um fantasma? Ânimo! Fui até o buffet e peguei uma garrafa para encher um pequeno copo de vinho. Beba! Ele bebeu em um só gole e começou novamente a rodar o chapéu nas mãos. Obrigado, Craig. Não me sinto nada bem esta noite. Estou vendo que não. O que há de errado? Malcolm Bruce se ajeitou nervosamente na poltrona. Olhei-o por uns instantes em silêncio, perguntando-me o que poderia afetar tão fortemente esse homem. Eu conhecia Bruce como alguém de nervos firmes e vontade de ferro. Encontrá-lo assim tão alterado era bastante incomum. Eu estendi uma caixa de charutos e ele escolheu um de modo automático. Foi só ao acender o segundo charuto que Bruce rompeu o silêncio. Já não estava nervoso. E finalmente voltou a ser aquele homem estável e autoconfiante que eu conhecia. Craig, começou ele, acabo de passar pela mais pavorosa e diabólica experiência que alguém alguma vez poderia passar. Não sei se tenho coragem de contar, pois receio que pense que enlouqueci. E olha que não te julgaria por isso, mas é verdadeira a história. É tudo verdade. Interrompeu dramaticamente o que estava dizendo e baforou uns anéis de fumaça no ar. Sorri, já tinha ouvido muitos relatos estranhos nesse mesmo lugar. Deveria existir alguma coisa na minha personalidade que inspirava confiança, pois havia me contado histórias que alguns homens levariam anos de confiança para ouvir. E mesmo assim, apesar do meu amor pelo estranho e pelo perigoso e da minha vontade de explorar áreas remotas e terras desconhecidas, fui condenado a uma vida pacata e sem acontecimentos dignos de nota. Alguma vez já ouviu falar do professor Van Allister? Perguntou Bruce. Está se referindo a Arthur Van Allister? Esse mesmo. Vejo que conhece ele. Sim, conheço há anos, desde que abandonou o cargo de professor de Química da universidade para ter mais tempo com suas experiências. Ora, eu cheguei até mesmo a ajudá-lo a desenhar os projetos para um laboratório com isolamento acústico no último andar de sua casa. Depois ele ficou tão ocupado com suas experiências confusas que já não tinha mais tempo para reunir com os amigos. Você deve se lembrar que, quando estávamos juntos na universidade, eu costumava me dedicar bastante à química. Confirmei com a cabeça e Bruce continuou. Há cerca de 4 meses fiquei sem trabalho. Van Allister estava à procura de um assistente e resolvi me candidatar. Ele ainda se lembrava de mim dos tempos de universidade e consegui convencê-lo de que sabia química suficiente para que pudesse me contratar. Havia uma moça que trabalhava para ele como secretária, a senhorita Marjorie Purdy. Era uma dessas pessoas inteiramente dedicadas à sua profissão e tão bela quanto eficiente. Ela ajudava um pouco Van Allister no seu laboratório e logo descobri que se interessava genuinamente em fazer experiências por conta própria. Na verdade, passava quase todo o seu tempo livre conosco no laboratório. Era de se esperar que tal companhia acabasse resultando numa estreita amizade, e não demorou muito até que eu começasse a depender dela para me ajudar em experiências mais complexas, sempre que o professor se encontrava ocupado. Nunca a vi falhar. Ela se sentia tão à vontade com a química como qualquer especialista.
Há pelo menos 2 meses, Van Allister decidiu dividir o laboratório, fazendo uma oficina de trabalho só para ele. Ele nos disse que iria se dedicar a uma série de experiências que, no caso de bem-sucedidas, levariam a uma grande fama. No entanto, recusou-se a nos envolver nelas, não importava da forma que fosse. Daí em diante, a senhorita Purdy e eu ficamos cada vez mais sozinhos, já que o professor se retirava por dias inteiros para sua misteriosa oficina, chegando a ponto de nem sequer aparecer para as refeições. Isso também quis dizer que tínhamos mais tempo livre. A nossa amizade amadureceu à medida que eu ia sentindo uma admiração crescente por essa jovem e elegante mulher, que sempre parecia perfeitamente satisfeita de estar em meio a frascos mal cheirosos e substâncias pegajosas, e de se vestir de branco da cabeça aos pés, incluindo as luvas. Anteontem, Van Allister nos chamou para sua oficina. Finalmente fui bem-sucedido, anunciou ele enquanto nos mostrava um pequeno frasco que continha um líquido transparente. Tenho aqui o que será considerada a maior descoberta química já feita. Vou provar sua eficácia bem diante de seus olhos. Bruce pode me trazer um dos coelhos, se não se importa? Fui até a outra sala e lhe trouxe um dos coelhos que tínhamos, juntamente com alguns porquinhos da Índia, para as nossas experiências. Allister pôs o pequeno animal numa caixa de vidro de dimensões apropriadas para um coelho e fechou a tampa. Depois colocou um funil de vidro no pequeno orifício da tampa e nós nos aproximamos para observar a experiência. Eu o vi abrir e segurar o frasco acima da caixa onde estava o coelho. Agora me cabe provar se as semanas de esforço resultaram em sucesso ou se foram em vão. Devagar e metodicamente despejou o conteúdo do frasco no funil e pudemos observar o líquido caindo dentro da caixa, onde estava o animal amedrontado. A senhorita Purdy deu um grito reprimido e eu esfreguei os olhos para me certificar de que o que estava vendo era real, pois nessa caixa, onde momentos antes estava um coelho vivo e aterrorizado, agora não havia mais nada, além de um pequeno amontoado de cinzas brancas. O professor Allister se voltou para nós com um ar de suprema satisfação. Seu rosto irradiava um brilho monstruoso e seus olhos cintilavam com um fulgor esquisito e insano. Quando falou, sua voz ganhou um tom professoral. Bruce, e você também, senhorita Purdy, tiveram a oportunidade de assistir à primeira tentativa bem-sucedida de uma preparação que irá revolucionar o mundo. Irá reduzir instantaneamente a cinza fina qualquer coisa com que entre em contato, exceto o vidro. Pensem nas implicações de tudo isso. Um exército munido de bombas de vidro, cheias desse meu composto, poderá aniquilar o mundo. Madeira, metal, pedra, tijolos, tudo será dissolvido num piscar de olhos, não deixando nenhum vestígio além dos restos do coelho em que experimentei. Apenas um punhado de cinza branca. Olhei para a senhorita Purdy, cujo rosto estava tão pálido quanto a roupa. Observamos Van Allister enquanto ele transferia tudo o que restou do coelho para um pequeno frasco que ele etiquetou. Devo admitir que suei frio quando ele se despediu de nós, ficando sozinho atrás da porta fechada de sua oficina de trabalho. Uma vez em segurança do exterior, os nervos da senhorita Purdy acabaram sucumbindo. Quase perdeu o fôlego e teria caído se eu não a tivesse amparado em meus braços. Sentir o seu corpo macio, sem forças contra o meu, foi a gota d'água. Ignorei qualquer tipo de prudência e a apertei em meus braços, com beijos após beijos em seus lábios vermelhos e volumosos, até que os seus olhos se abriram e eu percebi que ela também me amava. Depois de uma maravilhosa eternidade, voltamos à Terra, a tempo suficiente para darmos conta de que o laboratório não era lugar para demonstrações ardentes. A qualquer momento, Van Allister poderia sair de sua oficina, e se descobrisse as nossas atitudes amorosas, tendo em conta o seu estado de espírito, não saberíamos o que poderia acontecer. Durante o resto do dia, eu era como um homem vivendo um sonho. Até parece estranho que conseguisse continuar trabalhando.
O meu corpo era simplesmente um autômato, uma máquina bem treinada, cumprindo sua rotina, enquanto a minha mente se elevava até zonas distantes de prazer e devaneio. Marjorie se manteve ocupada com seu trabalho de secretária durante o resto do dia, e não voltei a procurá-la até ter completado todas as tarefas no laboratório. Naquela noite cedemos às alegrias de nossa recém-descoberta felicidade. Craig, vou me lembrar dessa noite pelo resto da minha vida. O momento mais feliz que já vivenciei foi quando Marjorie Purdy prometeu ser minha esposa. Ontem foi outro dia de felicidade completa. Durante todo o dia, a minha noiva e eu trabalhamos lado a lado. Depois, seguiu-se outra noite de amor. Se você nunca esteve apaixonado pela moça mais linda do mundo, Craig, nunca poderá entender a alegria delirante que sentimos só de pensar na pessoa amada. E Marjorie retribuía por completo todos os meus sentimentos. Ela se entregava completamente a mim. Hoje, por volta do meio-dia, precisei de um certo ingrediente para terminar minha experiência e então saí para buscar na farmácia. Quando voltei, senti falta de Marjorie. Procurei o chapéu e o casaco dela, mas não encontrei. O professor não voltou a aparecer desde a experiência com o coelho e continuava trancado em seu laboratório. Até perguntei aos ajudantes, mas nenhum deles a viu sair e ela também não me deixou qualquer recado. Comecei a ficar nervoso à medida que a tarde ia avançando, pois não via qualquer sinal da minha querida noiva. Já não conseguia sequer trabalhar e comecei a andar de um lado para o outro como um leão enjaulado. Cada toque do telefone ou da campainha da porta me dava esperança e me fazia pensar que ouviria sua voz. Mas, depois de todas as vezes, acabei me conformando com minha frustração. Cada minuto parecia uma hora, cada hora uma eternidade. Meu Deus, Craig, não imagina como sofri. Das alturas do amor sublime, vi-me subitamente mergulhado na escuridão mais profunda do desespero. Assaltavam-me visões de todo tipo de desgraça que teria acontecido. Ainda assim, não tive nenhuma pista dela. Era como se tivesse passado uma vida inteira, mas o meu relógio registrava apenas 7h30, quando o mordomo veio me dizer que Alistair estava à minha espera no laboratório. Não estava com disposições para experiências, mas enquanto trabalhasse em seu laboratório, ele era meu patrão e eu tinha de obedecer. Ele estava no laboratório com a porta entreaberta. Disse-me para fechar depois de entrar. Devido ao meu estado de espírito, o meu cérebro fotografou cada pequeno detalhe da cena que os meus olhos presenciaram. No centro do espaço, em cima do tampo de mármore de uma mesa grande, havia um recipiente de vidro, mais ou menos com a forma e as medidas de um caixão. Estava quase cheio, com o mesmo líquido transparente que eu vira no frasco 2 dias antes. À esquerda, numa mesinha, também com tampo de vidro, estava um frasco com uma etiqueta recente. Mal pude reprimir um arrepio súbito, logo que percebi que estava cheio de cinzas brancas e macias. Então, vi uma coisa que quase parou meu coração. Numa cadeira, em um canto mais afastado do laboratório, estava o chapéu e o casaco da moça que prometera se casar comigo. A moça que eu jurara amor e proteção pelo resto da minha vida. Era como se tivessem me anestesiado, enquanto a minha alma se enchia de horror ao me dar conta do que estava se passando. Só poderia haver uma explicação. As cinzas nesse frasco eram as cinzas de Marjorie Purdy. O mundo parou e então fiquei louco, completamente louco. A única coisa de que me lembro foi de estar lutando com o professor. Apesar de ele ser muito mais velho, tinha uma força muito próxima da minha, com a vantagem de não estar cego de raiva. Pouco a pouco ele ia me empurrando para a beirada do caixão de vidro. Mais alguns instantes e minhas cinzas se juntariam às da minha amada. Tropecei contra a mesinha e meus dedos se fecharam em recipiente com cinzas. E num último esforço sobre-humano, eu levantei o frasco bem acima da minha cabeça e acertei com uma força esmagadora o crânio do meu antagonista. Os seus braços ficaram moles e ele caiu desacordado. Ainda agindo por impulso, levantei a forma silenciosa do professor e, com todo o cuidado para não derramar o líquido no chão, coloquei seu corpo no caixão da morte.
Num piscar de olhos, tudo tinha acabado. O professor e o líquido tinham desaparecido, e no seu lugar havia um monte de brancas e macias cinzas. Ao olhar para o que tinha feito, a tempestade da minha mente logo passou, e fiquei cara a cara com a dura e fria verdade de que acabara de matar um semelhante. Uma calma sobrenatural me possuiu. Sabia que não havia quaisquer provas contra mim, a não ser que eu fora a última pessoa a estar com o professor. Não restava nada, além de cinzas. Coloquei o chapéu e o casaco. Disse ao mordomo que o professor tinha deixado o recado para que ninguém o perturbasse e que eu iria sair. Uma vez na rua, todo o meu autocontrole desapareceu. Estava com os nervos arrasados. Não sabia para onde ir, só sei que vagueei sem destino até me encontrar à porta do seu apartamento há pouco tempo atrás. Eu senti, Prague, necessidade de desabafar com alguém para aliviar a minha mente torturada. Sabia que podia confiar em você, meu velho amigo, por isso te contei a história toda. Aqui estou eu, faça o que quiser de mim. Já não sinto qualquer vontade de viver, agora que Marjorie desapareceu. A voz de Bruce tremeu de emoção e se alterou assim que mencionou o nome da moça amada. Inclinei-me sobre a mesa e olhei nos olhos da figura miserável que se curvava desajeitadamente sobre a poltrona. Então me levantei, pus o chapéu e o casaco, aproximei-me de Bruce, que estava com o rosto mergulhado nas mãos, soluçando em silêncio. Bruce, Malcolm levantou os olhos. Bruce, escute, tem certeza de que Marjorie Purdy está morta? Se tenho certeza. Abriu completamente os olhos e se empertigou na poltrona. Isso mesmo, continuei. Tem certeza de que as cinzas naquele frasco eram de Marjorie Purdy? Bem, quero dizer, o que está insinuando? Então, não tem certeza. Você viu o chapéu e o casaco da moça em cima de uma cadeira e, naquela agitação, concluiu que essas cinzas pertenciam a ela, que o professor a teria assassinado, etc. e tal. Ora, vejamos. Será que Van Allister te disse alguma coisa? Sei lá o que ele disse. Já te contei que fiquei louco, completamente descontrolado. Então você vem comigo. Se ela não estiver morta, deve estar em algum lugar naquela casa, e se ela estiver, nós vamos encontrá-la. Uma vez na rua, pegamos um táxi até lá e pouco tempo depois o mordomo de Van Allister nos recebeu. Bruce abriu a porta do laboratório com sua chave, a da oficina ainda estava entreaberta. Os meus olhos varreram o lugar extensivamente. À esquerda, perto da janela, via-se uma porta fechada. Fui até lá e tentei abri-la, mas sem sucesso. Para onde essa porta leva? Para uma antessala, onde o professor guardava seus equipamentos. Bem, não importa, temos de abri-la, retruquei com voz de poucos amigos. Recuei 1 ou 2 passos e então acertei um chute bem colocado na porta. Outro e mais outro, até a madeira ao redor da fechadura começar a estalar. Bruce, com um súbito grito, correu pela sala até uma enorme arca de mogno. Escolheu uma das chaves no chaveiro, inseriu-a na fechadura e abriu a tampa com as mãos trêmulas. Ela está aqui, Prague. Depressa, vamos levá-la para um local arejado. Juntos levamos a figura inanimada para o laboratório. Bruce formulou apressadamente uma mistura e forçou-a entre os lábios dela. No segundo gole, os olhos da moça se abriram. O seu olhar assustado percorreu a sala, descansando por fim em Bruce, e logo uma expressão de felicidade tomou forma em seus olhos. Então, após os primeiros momentos do reencontro, a moça nos contou sua história. Depois de Malcolm ter saído, o professor me pediu que viesse até sua oficina. Como ele costumava pedir para levar recados, não desconfiei de nada e para poupar tempo, levei comigo o chapéu e o casaco. Ele fechou a porta da pequena sala e sem avisar, me atacou pelas costas. Ele me dominou, amarrou minhas mãos e meus pés. Era desnecessário me amordaçar. Como vocês sabem, o laboratório é absolutamente à prova de som. Em seguida, mostrou-me um enorme cão terra-nova que ele tinha arranjado e o reduziu a cinzas, bem diante dos meus olhos. Por fim, pôs os restos no frasco que vocês viram, em cima de uma mesinha. Foi até a antessala e da arca retirou o caixão de vidro.
Ao menos para os meus olhos aterrorizados, parecia um caixão. Não tardou a enchê-lo com aquele líquido horrível, quase até às bordas. Depois me disse que só faltava uma coisa: realizar a experiência em um ser humano. Ela tremeu ao se lembrar. Ele começou então a discursar sobre o privilégio que alguém poderia ter ao sacrificar a vida dessa forma por uma causa tão nobre, e me disse que tinha selecionado você para a experiência e que me caberia o papel de testemunha. Foi quando desmaiei. O professor deve ter temido algum tipo de intrusão, pois a única coisa que me lembro a seguir é acordar dentro da arca onde você me descobriu. Estava quase asfixiando, pois a cada momento ia se tornando mais e mais difícil respirar. Pensei em você, Malcolm. Pensei nos momentos maravilhosos que passamos juntos nesses últimos dias. Pensei no que faria sem você. Cheguei a rezar para que ele me matasse antes. Fiquei com a garganta completamente seca e perdi os sentidos. Em seguida, quando abri os olhos, já estava aqui ao seu lado, Malcolm. A sua voz se afundou em um sussurro rouco e nervoso. Onde está o professor? Bruce a levou em silêncio até o laboratório. Ela sentiu um arrepio ao olhar para o caixão de vidro. Ainda em silêncio, ele se dirigiu até o caixão e, erguendo uma mão cheia de cinzas, deixou que elas escorressem lentamente por entre os dedos. Fim.